Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal O Mundo das Curiosidades. Espero que você e toda a sua família estejam bem. Esse vídeo tem o apoio do Grupo Prêmios de Viseu. Você quer adquirir sua cartela ou se tornar um de nossos vendedores? É só entrar em contato conosco através do número que está aparecendo no vídeo ou na descrição, tá bom? E hoje em nosso primeiro vídeo no nosso canal, iremos contar uma história aterrorizante que aconteceu na Austrália, onde um crocodilo persegue 3 amigos e infelizmente um não retorna para sua casa. Vamos ao fato. Bom, meus amigos, e o fato que irei contar agora, ele é um fato real. Ele realmente aconteceu numa cidade chamada Darwin, lá na Austrália. E essa cidade, ela fica localizada em uma região chamada Northern Territory. E essa região fica ali no norte da Austrália. Para vocês terem uma ideia, essa região ela é muito grande, mas contendo muito poucos habitantes. Só para vocês terem uma base, essa área ela é 32 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro. Só que em habitação o número é 69 vezes menor do que o do Rio de Janeiro. Ou seja, vamos comparar aqui. Se Rio de Janeiro hoje tem 12 milhões de habitantes, a região Northern Territory possui apenas aproximadamente 250 mil. E a maioria das pessoas que moram nessa região, elas ficam ali na capital, que é Darwin, e o restante dessa região ela é completamente inabitável, deserta, né? Cheia de fauna, flora. É uma região montanhosa e em alguns pontos desertas, entendeu? E assim tornando a mesma inabitável. E para piorar a situação, ela contém também grandes e perigosos animais, incluindo cobras, aranhas venenosas, tubarões brancos nas praias, lagartos gigantes e os famosos crocodilos, inclusive os crocodilos de água salgada, que são os maiores e mais perigosos. E como dito no início, a história ocorre com 3 amigos que se chamavam Brett Mann, de 22 anos, Ashley McCollin e Chan Lewis, de 19 anos. Os mesmos nasceram naquela região e eram amigos de infância e já conheciam os perigos que habitavam por ali. E como a gente sabe, né, todo jovem busca viver altas aventuras. Os mesmos tinham também essa sonho, essa paixão de ficar ali se aventurando. Eles tinham quadriciclos e com seus quadriciclos os mesmos gostavam de estar por ali se aventurando naquelas regiões que, claro, né, eram perigosas. Mas como já tinham conhecimento de que áreas poderiam estar, os jovens não se preocupavam tanto. No entanto, no dia 21 de dezembro de 2003, ali por volta das 11h40 da manhã, esses jovens eles saem numa picape levando seus quadriciclos e se direcionaram para uma região que eles sempre gostavam de estar, chamada Kangaroo Flats, que fica mais ou menos ali a 80 km da sua cidade. Bom, e durante o percurso, eles entraram numa estrada de chão batido, que era uma estrada com condições muito precárias e até mesmo de difícil acesso. Mas aquilo não seria empecilho para aqueles jovens, né? Já que eles estavam tão felizes que não quiseram se importar. E depois de um tempo de viagem, eles passaram por um parque muito famoso chamado Tomb Waters, que era uma espécie de parque para passeios com a família. Lá tinha quartos que você podia alugar, áreas de acampamento, enfim, um local propício para diversões. Só que os jovens não pararam ali e seguiram viagem. Só para vocês terem uma noção, aquele local, aquele parque era o último ponto de civilização. A partir daquele parque, a partir daquele lugar, era apenas desertos e matas. Tudo que havia para frente ali era inabitável. Durante o período eles continuaram a dirigir mais ou menos por umas meia hora. E a partir dali a visibilidade começa a ficar cada vez pior. Por quê? Porque eles começam a adentrar uma mata que, à medida que eles vão avançando, a mata vai ficando mais fechada. E claro, a estrada vai piorando, pois mal tinha um caminho demarcado ali para eles passarem.
Só que eles eram acostumados naquela região. Eles sabiam que chegando ali é porque eles estavam próximo do rio Phoenix, que era um rio que tinha uma característica única. Qual era a característica desse rio? Era que a margem desse rio era muito plana, ou seja, se ocorresse uma chuva muito forte, aquele rio transbordava e fazia com que a largura do rio variasse muito. Tipo assim, se não chovesse, o rio ficava ali numa largura bem pouca, né? Mas se chovesse, o rio poderia aumentar proporcionalmente. E uma outra coisa a ser mencionada a respeito desse rio era a cor da água. A água era tão escura, mas tão escura, que não dava para ver nada dentro dela. E então eles, ao perceberem que estavam próximos do rio, eles descem do carro, observam que logo próximo ali, uma parte do rio já tinha sido reduzida, né? Que vale mencionar que na noite anterior a essa viagem deles, havia chovido muito naquela região e o rio tinha ficado muito cheio. Só que aí o dia foi passando, as águas foram baixando e aí aquela área que estava cheia de água, né, agora tinha ficado somente uma lama enorme, tornando o local, claro, propício para a diversão deles. E aí o que eles fazem? Eles pegam seus quadriciclos e começam a se divertir. E usando seus quadriciclos, eles começam a jogar lama uns nos outros e, enfim, a diversão começou a tomar conta deles e ali permaneceram o restante do dia. E bom, ali por volta das 4:30 da tarde, eles resolvem ir embora. Mas por estarem bastante lameados, eles resolvem ir até a margem do rio para se lavarem. E como eu já tinha mencionado anteriormente, o rio ele tinha uma água muito escura. E por isso, ao adentrarem no rio, os jovens procuram caminhar lentamente para alcançarem uma parte mais funda, pois além da água escura, ali tinha outros riscos, né? Porque não dava para saber onde ficava a parte mais funda. E sem contar que naquele dia, por motivo da chuva, a correnteza estava muito forte. E esses jovens também ignoraram uma regra muito básica na Austrália, que era que as pessoas só deveriam entrar em rios e lagoas se houvesse placas indicando que aquele local era seguro e podia ser utilizado. Se caso não tivesse uma placa, nem em sonho alguém deveria entrar. Mas eles ignoraram essa regra e prosseguiram. Também, uma área selvagem inabitável, quem vai colocar placa de risco e placa de não risco, não é isso? Mas eles já deveriam, por conhecer a região, eles deveriam apenas já ter noção dessa situação. E mesmo assim, continuaram, né? E aí eles caminhando mais um pouco pela parte rasa do rio, um deles, sem perceber, ele chegou na parte mais funda e caiu. Só que no que ele cai, ele se segura em uma das árvores e com a ajuda dos amigos ele consegue voltar. E nisso eles percebem que a correnteza estava muito forte. Só que, infelizmente, eles resolvem continuar. Aí eles se seguram nas árvores que estão ali próximas e começam a se lavar, porque se segurando nas árvores, a correnteza não os levava. Então ali, passaram uns momentos ali, se lavaram e começaram a se puxar para a margem. Só que o Brett escorregou novamente e caiu no rio, sendo arrastado pela correnteza. E ao ver aquilo, os amigos resolvem pular atrás para ajudar ele. Só lembrando que todos eles sabiam nadar. E nos pensamentos, né, eles iam conversando enquanto deixavam sendo levados pela correnteza. Eles diziam que aquilo ali seria só mais uma situação para ser lembrada como uma diversão, né? E a ideia era somente chegar até o amigo, esperar um ponto onde a correnteza era mais fraca e voltar para a margem. E aí depois de um tempinho nadando, né, sendo levado pela correnteza, eles conseguem alcançar o Brett e continuam nadando. E aí o que acontece? Eles começam a procurar uma área na margem para irem e um ia na frente do outro, né? O Sean estava na frente, o Ashley vinha no meio e o Brett estava atrás. Só que em um determinado percurso ali, o Ashley grita apavorado dizendo que tinha visto algo se mexer nas águas. E, apavorados, eles começam a nadar desesperados para a margem. E nesse desespero, o Sean chega em uma árvore, se segura e ajuda também o Ashley a subir. Mas, infelizmente, eles não conseguem mais ver o Brett. Só que eles pensam, pode ser que ele tenha sido levado mais para frente com a correnteza. E aí eles, na árvore, começam a chamar pelo seu amigo, só que não obtém resposta.
Aí eles resolvem subir mais um pouco para ficar mais um pouco acima na árvore e continuam chamando, procurando para vir tentando localizar o amigo. Alguns minutos depois, eles observam que embaixo da árvore onde eles estão estava no fundo uma coisa amarela, só que eles não conseguiam identificar o que era. Aí ficaram observando, tentando saber o que era, e de repente aquilo começa a emergir para fora da água. E para o espanto e horror deles, era o Brett que já estava morto. O Brett naquele dia estava usando uma jaqueta, uma camisa amarela. E aí quando aquilo emerge, eles percebem que é o amigo que já está morto. Só que o pior não era isso. O pior era a visão tenebrosa que eles tiveram. Pois o Brett, naquele momento, estava na boca de um enorme crocodilo de 4 metros. Imaginem só o espanto e o horror daqueles rapazes. E de acordo com a entrevista que eles deram, a visão que eles tiveram ali era apavorante. E de acordo com eles, o pior é que o crocodilo começou a morder o amigo deles ali mesmo. E eles infelizmente não puderam fazer nada. Ficaram observando aquilo sem reação nenhuma. E eles diziam que enquanto o crocodilo mordia o seu amigo, ele ficava olhando fixamente para os dois em cima da árvore, tipo dizendo assim: olha o que eu fiz com o seu amigo, cuidado, próximos serão vocês. E ali ele ficou mordendo o Brett por mais alguns minutos, e depois ele abocanhou o Brett, afunda e leva o corpo já sem vida do rapaz. O que eles podem fazer, infelizmente, foi assistir sem reação nenhuma. E tomado pelo instinto de sobrevivência, tanto o Ashley como o Sean, eles sobem para a parte mais alta da árvore e ficam ali sem fazer movimentos bruscos, pois aqueles galhos podiam quebrar com eles. Eles contam também que enquanto eles tentavam processar a situação, conversar a respeito do que estava acontecendo, o Ashley parou de falar e com os olhos aterrorizantes, ele olha para baixo e eles dois veem que o crocodilo de 4 metros está novamente ali embaixo deles, só os observando. Só que dessa vez ele já não estava mais com o Brett. Eles presumem que naquela altura da situação o crocodilo já havia comido seu amigo e tinha voltado ali para esperar a oportunidade certa para devorar os dois. E ali, mais uma vez sem reação, os dois ficam sob o olhar assassino do crocodilo. As horas foram passando e o crocodilo, sem se mover, ficava apenas os observando. Quando a noite já estava se aproximando, o crocodilo simplesmente afunda e desaparece. Durante uns minutos ali observando, o Ashley tenta ir mais um pouco acima. Aí ele se levantou devagar e tentou subir. Só que nesse momento, pro azar dele, o galho da árvore que ele estava quebrou e ele caiu na água. Só que o Ashley disse que o instinto de sobrevivência foi tão rápido que fez com que ele nadasse tão rápido que chegou na árvore e sem pensar 2 vezes ele se segurou novamente e apavorado sobe e não vê nem a hora, né? Só que o pavor dele aumenta ainda muito mais quando ele olha para baixo e vê, e adivinha quem está lá? Pois é, o crocodilo. Imaginem, meus amigos, o estado de pânico que ele deve ter ficado nessa hora. Olha o pensamento, mais um pouquinho e eu estaria na boca desse monstro. Situação muito complicada, né? E assim, meus amigos, finalmente a noite caiu e o local ficou totalmente escuro e eles não conseguiam enxergar nada. Tudo que eles ouviam era o barulho da mata e os sons da água se mexendo, mostrando para eles que o crocodilo ainda estava ali. Ali ficaram abraçados, cuidando um do outro, para evitar que algum deles caísse. E se a situação já estava ruim, agora piorou mais. Por quê? Porque naquele momento começa a chover muito forte, com ventos e trovões e relâmpagos aí. E com isso, né, com a chuva, o barulho da chuva, eles não conseguiam mais ouvir os movimentos do crocodilo. E a situação para eles parecia que ia piorar, pois como eu disse anteriormente, quando chove forte o rio cresce e a qualquer momento podia ser que a água chegasse até eles e aí seria o fim. Uma outra coisa que eles contam durante a entrevista que eles dão é que quando os relâmpagos iluminavam o céu,
eles podiam ver os olhos do crocodilo que brilhavam olhando para eles. Aterrorizante, né? E aí eles encolheram os pés, né? Porque eles tinham medo da água aí subindo, e ficaram ali a noite inteirinha, né? Com os pés encolhidos, sabendo que o crocodilo estava ali embaixo. Depois de muitas horas de chuva, né? Ela cessou e, não demorando muito, o dia foi clareando. E infelizmente para eles, o crocodilo ainda estava lá. Eles também perceberam que o nível da água aumentou consideravelmente e que, se chovesse forte novamente, seria realmente o fim para eles. E agora tudo dependia do tempo e da chegada do socorro. E para piorar a situação, eles já estavam cansados, com sono, com fome e desanimados. Só que daí a esperança ressurge, porque lá por volta das 10 da manhã, os pais deles, preocupados, acionaram a polícia e estavam juntos com os policiais, já fazendo a busca por eles ali na margem do rio. E aí eles ouviram os policiais, os pais, os parentes chamando, e quando eles ouviram a voz deles, eles imediatamente começaram a gritar de volta. E foi aí que a polícia percebeu que eles estavam do outro lado. E aí começou a tentativa de resgate. Só que quando eles perceberam que eles podiam querer entrar na água, eles gritavam de lá que não era para eles entrarem, pois ali de baixo, ali naquela água, tinha um crocodilo enorme. E aí os policiais ouviram, e resolveram fazer o resgate através de um helicóptero. Só que quando o helicóptero baixava, as hélices provocavam um vento gigantesco e fazia com que a árvore balançasse e os galhos começassem a quebrar. E aí eles, percebendo que aquilo podia dar muito errado, o que eles fazem? Eles desistem da ideia. Só que, graças a Deus, o barulho do helicóptero assustou o crocodilo, que sumiu dali para Deus saber por onde foi. E então eles chamaram um barco e só assim, finalmente, os dois foram resgatados. Em uma entrevista logo depois, o piloto do helicóptero disse que realmente havia ali um crocodilo olhando para eles dois. Ele disse que a cena realmente era assustadora. E aí, enfim, o Sean e o Ashley foram levados para um hospital. Eles fisicamente estavam bem, só que infelizmente muito traumatizados com tudo que tinham vivido. Já o Brett, infelizmente, o seu corpo nunca foi encontrado. Então é isso, meus amigos, essa foi a história de hoje. História sinistra e bizarra. Parece realmente uma história de ficção, mas infelizmente aconteceu. Agora nosso vídeo vai terminando por aqui. Desde já agradeço a sua presença. Se gostou do vídeo, deixa um like, comenta e, se possível, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo tem um apoio do Grupo Prêmios de Viseu. Você quer adquirir sua cartela ou se tornar um de nossos vendedores? É só entrar em contato conosco através do número que está aparecendo no vídeo ou na descrição, tá bom? Eu também vou deixar abaixo na descrição o link de alguns outros vídeos, reportagens, até mesmo da matéria falando sobre este assunto aí, tá bom? Obrigado, meus amigos, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Valeu!